Enquanto Estados Unidos, China e Rússia avançam rumo a uma presença permanente na Lua, uma pergunta inesperada parece surgir. Será que a busca por eficiência e poder espacial está tornando a indústria de foguetes mais sustentável? Agora, o prêmio não é só plantar uma bandeira, mas controlar rotas lunares, recursos e futuras cadeias industriais que podem redefinir a economia da Terra. Analistas veem o cinturão Terra-Lua como um próximo mercado estratégico comparável em importância às rotas marítimas do século XX, com implicações militares, econômicas e tecnológicas diretas. Estados Unidos, China e Rússia estruturam programas lunares de longo prazo com missões de cargas, módulos de superfície e estações em órbita, o que exige reduzir custo por quilo colocado no espaço de forma agressiva. Essa pressão econômica está empurrando a engenharia para soluções mais eficientes que, por consequência, emitem menos por unidade de carga, mesmo quando o discurso oficial não é ambientalista. A grande revolução ambiental indireta vem principalmente da reutilização de foguetes. O primeiro estágio do Falcon 9 representa aproximadamente 60% do custo total do lançamento e cerca de 70 a 75% da massa estrutural do veículo. Ao recuperar e reutilizar esse componente, incluindo novos motores Merlin 1D, tanques de alumínio lítio e sistemas de controle, a SpaceX elimina a necessidade de fabricar uma estrutura inteira de aproximadamente 25 toneladas a cada lançamento. Um estudo de modelagem ambiental demonstra que veículos reutilizáveis como o Falcon 9 e Starship podem cortar em cerca de 95% as emissões ligadas à produção estrutural quando comparados a equivalentes totalmente descartáveis. A capacidade de reutilização é possível porque o primeiro estágio se separa em altitudes relativamente baixas, cerca de 70 a 80 km, antes de atingir a velocidade orbital completa, retornando com aproximadamente 7 a 15% do propelente original. Essa porcentagem é reservada para 3 manobras precisas: a queima de retorno, que reorienta o foguete para voar de volta, a queima de reentrada, que controla a descida através da atmosfera, e a queima de pouso, que reduz a velocidade para um toque suave. Em paralelo, análises de mercado indicam que essa reutilização reduz o custo por lançamento em algo entre 40% e 60%, mostrando que ser mais verde e ser mais barato convergem, neste caso, à mesma meta de engenharia. Embora o combustível de cada voo ainda gere emissões, a comparação com a aviação ajuda a colocar o problema em perspectiva. Se tomarmos de forma ilustrativa 100 lançamentos anuais de Falcon 9, implicaria em aproximadamente 11.200 toneladas de combustível RP1 ao ano. Em comparação, o único Boeing 747 em operação comercial intensiva pode consumir mais de 10 toneladas de combustível por hora de voo, totalizando milhares de toneladas anualmente em rotas de longo curso. Essa comparação deixa claro que a aviação segue sendo de longe um emissor muito mais relevante em escala global do que o conjunto atual de lançamentos orbitais, mesmo antes de qualquer ganho de eficiência adicional nos foguetes. Outra convergência importante é a mudança de querosene para combustíveis como metano e hidrogênio líquido. O metano, CH4, queimado com oxigênio líquido, produz principalmente dióxido de carbono e vapor d'água, em uma reação mais completa que o querosene. Motores a metano, como os da família Raptor da SpaceX e projetos chineses como o TQ-12 da Landspace, emitem significativamente menos material particulado e fuligem, Black Carbon, que motores movidos a querosene RP1, o que diminuiu o impacto atmosférico. O querosene, sendo uma mistura complexa de hidrocarbonetos com 11 a 17 átomos de carbono, sofre combustão incompleta, que produz fuligem. Do ponto de vista químico, o hidrogênio líquido é ainda mais limpo. Sua combustão com oxigênio produz apenas vapor d'água como subproduto. O hidrogênio também oferece o maior impulso específico de todos os combustíveis químicos, resultando em melhor eficiência energética. No entanto, na prática, o hidrogênio enfrenta desafios operacionais que o tornam pouco prático para foguetes reutilizáveis. Comecemos pela densidade extremamente baixa. O hidrogênio possui densidade de apenas 71 kg por metro cúbico, comparado a 810 kg por metro cúbico do RP1 e 425 kg por metro cúbico do metano líquido. Isso significa que, para armazenar a mesma quantidade de energia, um tanque de hidrogênio precisa ser dramaticamente maior, exigindo estruturas mais pesadas e volumosas que consomem espaço valioso dentro do foguete. Além disso, o hidrogênio permanece líquido a apenas 20 Kelvin, menos 253 graus Celsius, sob pressão atmosférica.
uma temperatura extraordinariamente fria comparada a 112 Kelvin, menos 161 graus Celsius, para o metano. Nessa temperatura extrema, o combustível sofre boil-off, vaporização espontânea, onde o calor ambiental, mesmo em pequenas quantidades, penetra o isolamento do tanque e transforma o hidrogênio líquido em gás. Esse processo é contínuo. Enquanto o Falcon 9 com RP-1 pode permanecer na plataforma de lançamento por dias sem maiores problemas, um veículo com hidrogênio precisa de sistemas criogênicos sofisticados, muito mais complexos que para o metano, apenas para manter o hidrogênio no estado líquido. Em posicionamento e finalmente o lançamento, o foguete precisa ser reabastecido várias vezes para compensar o boil-off, uma sequência operacional cara e complexa que torna impossível manter o combustível estocado por longos períodos. É justamente por isso que o metano tem se tornado a escolha prática de múltiplos agentes pelo mundo, incluindo a SpaceX, com o motor Raptor, a Blue Origin, com o motor BE-4, a ULA, também com o BE-4, o Vulcan, e empresas chinesas como a Landspace com o TQ-12. O metano oferece um equilíbrio atraente, densidade intermediária que permite tanques mais compactos e razoavelmente leve, temperatura criogênica muito mais fácil de gerenciar, boil-off lento o suficiente para reabastecimentos ocasionais antes do lançamento, produção de fuligem mínima comparada ao querosene e compatibilidade nativa com arquiteturas de reabastecimento orbital e planetário, capacidades críticas para futuras operações na Lua e Marte. Ainda assim, mas menos relevante para o contexto de poluição terrestre, analistas apontam que o hidrogênio possa sim vir a ser utilizado em missões que requerem reabastecimento em ambientes com ausência de carbono, como é o caso da Lua. Além do tipo de combustível, a arquitetura dos motores influencia fortemente a eficiência termodinâmica. E aqui chegamos a uma das revoluções mais importantes da engenharia de propulsão moderna. Os motores de foguete modernos operam através de diferentes ciclos de combustão, cada um representando um compromisso diferente entre simplicidade, eficiência e confiabilidade. O ciclo aberto, ou gerador de gás, é o mais simples e por isso o mais antigo. Imagine uma pequena câmara combustível separada dentro do motor. É ali que queima uma pequena fração do propelente, tipicamente de 2 a 7% do fluxo total, para gerar gases quentes em alta pressão. Esses gases acionam uma turbina que movimenta as bombas responsáveis por pressurizar todo o combustível e oxidante do foguete. Depois de passar pela turbina e fazer seu trabalho, esses gases são simplesmente expelidos para fora do motor. Você consegue visualizar isso claramente em lançamentos do Falcon 9, quando vê uma pluma escura e fumarenta saindo do lado do motor durante o funcionamento. Essa simplicidade é a grande vantagem. O motor é mecanicamente direto e confiável. A desvantagem é que uma fração do propelente nunca contribui para o empuxo real do foguete, reduzindo a eficiência geral. Motores clássicos como o F-1, que levou o homem à Lua, o R2-107, que impulsiona o Soyuz há décadas, e o Merlin 1D do Falcon 9 usam este ciclo. Prova de sua confiabilidade. Quando você precisa extrair mais desempenho desse esquema simples, entra em cena o ciclo de combustão em estágios, uma abordagem mais sofisticada que nasceu de uma pergunta: por que desperdiçar o gás quente da turbina? Os engenheiros soviéticos foram os primeiros a resolver isso. Nos anos 1950, em vez de injetar o gás da turbina para fora, eles o redirecionaram para a câmara de combustão principal. Mas não é tão simples quanto pode parecer. Primeiro, o fluido passa por uma pequena câmara chamada pré-queimador, onde uma fração do propelente é queimada. Esse pré-queimador opera em pressão extremamente alta, muitas vezes o dobro da câmara principal, para garantir que o gás flua da câmara de combustão para dentro do motor. Os gases acionam a turbina, mas após perder pressão atravessando-as, ainda entram na câmara principal com pressão suficiente para injetar-se ali e queimar completamente, desta vez contribuindo ao empuxo. O resultado é eliminar o desperdício de propelente. Você obtém aumentos típicos de impulso específico de 10% a 20% em relação a motores de gerador de gás equivalentes. O trade-off? Complexidade extrema. Você agora tem seções do motor operando em ambientes de temperatura e pressão radicalmente diferentes. Os selos precisam evitar que propelentes se misturem nos lugares errados. Se combustível rico em carbono é usado, como o RP-1, a presença de gases ricos em combustível cria uma sujeira de fuligem que entope o motor. É por isso que os soviéticos dominaram a versão Oxidizer Rich, onde todo o oxidante passa pela turbina, para evitar esse problema, enquanto os americanos usaram hidrogênio líquido nos motores do Space Shuttle para contornar completamente o problema da sujeira. Afinal, o hidrogênio não produz carbono. Agora chegamos ao ciclo Full Flow Staged Combustion, o ápice contemporâneo da engenharia de motores de foguete. A SpaceX e seus engenheiros tiveram a ousadia de tentar o que apenas duas organizações tentaram antes na história. Aqui ambos, combustível e oxidante,
passam por seus próprios pré-queimadores e turbinas, completamente separados um do outro. Imagine dois mini-motores especializados trabalhando em paralelo. O primeiro é um pré-queimador Oxidizer Rich, com oxigênio em excesso, que gera gases para uma turbina que aciona a bomba de oxidante. O segundo é um pré-queimador Fuel Rich, com combustível em excesso, que alimenta uma turbina separada que aciona a bomba de combustível. Ambos os fluxos, agora totalmente gasificados, chegam à câmara principal praticamente simultaneamente e se auto-inflamam instantaneamente. O benefício revolucionário: temperaturas de turbina reduzidas pela metade. Para uma quantidade fixa de energia necessária para acionar as bombas, quando você divide o fluxo de propelente entre dois pré-queimadores em vez de um, a temperatura cai dramaticamente, porque a mesma energia é dissipada em 2 vezes a massa de gás. Para engenheiros de foguete, reduzir a temperatura na turbina é como receber uma chave mágica. Você pode operar com pressões muito mais altas, fazer o motor durar centenas de voos em vez de dezenas, e extrair eficiência superior da expansão dos gases na saída. O Raptor motor do Starship é hoje o único exemplo vivo desse ciclo revolucionário operando com sucesso em voo. Os soviéticos tentaram com o RD-270 nos anos 1960, um motor que seria quase tão poderoso quanto o F-1 do Saturno V, mas o programa foi cancelado e o motor nunca voou. Os americanos construíram um demonstrador em bancada nos anos 2000, mas nunca o desenvolveram em um motor real. A SpaceX fez o design funcionar. O caso chinês ilustra bem a dualidade entre chegar rápido e chegar poluindo menos. O país segue utilizando maciçamente a família Longa Marcha, em grande parte descartável, para cumprir metas agressivas de cronograma, inclusive para o programa lunar tripulado e robótico. Ao mesmo tempo, Pequim apoia empresas privadas como a Landspace, que desenvolve o Juntian-3, um lançador de aço inoxidável com metano e oxigênio líquidos e primeiro estágio totalmente reutilizável, alinhado com as tendências mais eficientes de propulsão. O Juntian-3 foi projetado para reutilizar seu primeiro estágio pelo menos 20 vezes, com capacidade de colocar entre 18 e 21 toneladas em órbita baixa, dependendo do perfil de recuperação. Aproximando-se da faixa de desempenho de um Falcon 9, porém com um propelente mais limpo e arquitetura otimizada para o reuso frequente, nesse sentido já tentando espelhar a próxima geração de foguetes da SpaceX, que é o Starship. Ensaios realizados em 2024 e 2025 demonstraram pousos verticais e teste estático de longa duração, pavimentando o caminho para o primeiro voo orbital, com expectativa de reduzir custos de lançamento de 80% a 90% em relação a veículos descartáveis chineses. Mesmo no cenário em que metas políticas parecem priorizar o cronograma a qualquer custo, a engenharia que nasce para reduzir despesas e aumentar cadência também resulta em menor emissão por quilo colocado em órbita. Conforme a frota migra de longa marchas descartáveis para projetos como o Juche-3 e outros metanolocks reutilizáveis, a China tende a reduzir a intensidade de carbono da sua atividade espacial sem necessariamente ter adotado uma agenda climática explícita nesse setor. O passo seguinte da corrida para a Lua não é apenas pousar, mas permanecer, montando infraestrutura capaz de fabricar, processar e montar sistemas diretamente na superfície lunar. A tecnologia conhecida como utilização de recursos in situ, ISRU, transforma o solo lunar em matéria-prima industrial. Aquela camada de pó fino é composto principalmente de basaltos vulcânicos e minerais como ilmenita, que contém oxigênio, ferro e titânio presos em sua estrutura cristalina. Quando você aquece esse regolito entre 1400 e 1600 graus Celsius e passa uma corrente elétrica através dele, o processo chamado eletrólise de regolito fundido, ou MRE, rompe as ligações químicas e libera os elementos. O resultado? Primeiramente, oxigênio gasoso puro que pode ser comprimido em tanque. Em segundo lugar, ligas metálicas sólidas que podem ser trabalhadas em estruturas, escudos térmicos, componentes de motor. O modelo de sistema holístico de produção ISRU no Polo Sul lunar sugere que uma planta de eletrólise processando um regolito das terras altas poderia produzir 25 toneladas de ligas por ano, equipada com apenas 6 toneladas de equipamento, ao mesmo tempo coproduzindo aproximadamente 24 toneladas anuais de oxigênio. Um retorno de massa extraordinário. Esse deslocamento de produção tem implicações climáticas diretas e motivadoras. Cada tonelada de estrutura que deixa de ser lançada da Terra representa dezenas de toneladas de propelente não queimadas ao longo de múltiplos voos. Afinal, você precisa de vários lançamentos sucessivos para colocar toda essa massa no espaço. Evita-se também completamente as emissões das siderúrgicas, fundições, cadeias de transporte terrestres que em nosso planeta
queimam combustível fóssil para extrair e processar minério, além da poluição inerente ao processo de fabricação. Fabricando na Lua, você eliminaria completamente essas componentes de poluição da equação. Entre os recursos lunares mais citados está o hélio 3, um isótopo extremamente raro na Terra, mas acumulado no regolito lunar por bilhões de anos de bombardeio do vento solar. Em reações de fusão, o hélio 3 ofereceria vantagens únicas. Produtos de reação com carga elétrica que podem ser contidos magneticamente e convertidos diretamente em eletricidade, além de praticamente não gerar nêutrons, eliminando desafios de resíduos radioativos que afetam reatores deutério-trítio atuais. A fusão deutério-hélio 3 é tecnicamente muito mais exigente, demandando pressões e temperaturas de confinamento até 14 vezes maior, tornando-a viável apenas como segunda geração de reatores de fusão, provavelmente não antes de 2075 a 2100. Ainda assim, o modelo de negócio é claro. Em estimativas feitas em 2024, o mercado de hélio 3 poderia crescer de 11 milhões de dólares em 2024 para aplicações atuais em criogenia, computação quântica, medicina, para mais de 200 milhões em 2033, impulsionado inicialmente por esses usos não energéticos com operações piloto de mineração lunar esperadas para os anos de 2030 e 2040. É crucial frisar que o uso do hélio 3 como combustível de fusão seria, em si, um avanço direto da astronáutica. Apenas missões à Lua com tecnologia de pouso de precisão, mineração em grande escala e retorno de carga podem tornar esse combustível economicamente viável em quantidade mensurável. Em outras palavras, isso mostra que a exploração espacial não desempenha apenas um papel de consumidor de energia. Ela abre a porta para novas formas de geração energética potencialmente limpas na Terra, que dependem totalmente de infraestrutura espacial para existir. De forma pragmática, a poluição na Lua, liberação de poeira, resíduos de extração e alteração de microambientes, é insignificante quando comparada ao risco climático na Terra. A Lua não possui ecossistemas delicados a preservar, e processos geológicos lunares ao longo de tempos geológicos tendem a redistribuir ou enterrar resíduos. Analistas de política espacial argumentam que deslocar atividades industriais intensivas em energia para a Lua poderia ser uma das poucas formas de satisfazer a crescente demanda por fabricação de bens, além de, claro, ampliação da infraestrutura espacial, sem violar o orçamento de carbono globais. Hoje, a maior parte da atividade de lançamentos ainda está focada em órbita baixa e em constelação de satélites. Mas a infraestrutura que está sendo construída, foguetes reutilizáveis, naves de carga, sistemas de pouso de precisão, é exatamente o que será necessário para abastecer uma economia cislunar em expansão. Essa continuidade técnica é central. A mesma tecnologia que reduz custo e emissões por lançamento agora facilitará a movimentação de matérias-primas e produtos acabados entre Terra, órbita e Lua, integrando a exploração e industrialização lunar e potencial mitigação da poluição terrestre em um ambiente coeso. Na Lua provavelmente não será um jardim preservado, mas pode se tornar um canteiro de obras que absorve a parte mais suja da nossa necessidade por energia, materiais e bens, liberando a Terra para respirar. Se a nova corrida espacial continuar nesse rumo, talvez a maior contribuição dela não seja uma bandeira na poeira cinzenta, mas um ecossistema terrestre mais límpido aqui embaixo, possibilitado em parte por foguetes mais eficientes e, quem sabe, décadas no futuro, por um combustível de fusão que só a astronáutica pode nos entregar.